nós estamos começando uma série de 5 vídeos, 5 lives, que eu farei já essa semana, essa é a primeira, e é em comemoração à Semana do Dia da Criança, que vai ser no próximo sábado, como vocês sabem. Deixa eu dar uma olhadinha na minha tela do YouTube aqui, ver como é que está tudo ok. Como sempre, tem um pequeno atraso aqui, né, por causa da internet, mas está tudo tranquilo. Estou começando a ver vocês aqui. Por favor, escrevam para mim se vocês estão me ouvindo bem, se o áudio está chegando ok. Eu estou aguardando um sim de vocês para eu poder continuar. Por favor. Sempre tem um atrasinho, né, entre o que vocês escrevem e o que chega para mim aqui. É normal isso daí. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Itanhandu, Minas Gerais, ó, amiga das patinhas. Ó, Itanhandu, você que é daí, não sei seu nome, mas Itanhandu tem um grande cliente meu que eu atendi durante os 3 anos, que é a Granja Mantiqueira. Eu já prestei serviço lá, agora já faz mais de 10 anos a última vez, mas eu gosto muito da cidade, da região aí também, perto de Passa Quatro, né? Ok, o pessoal está dizendo que está ouvindo bem, então vamos lá. O assunto hoje é: seus filhos não serão crianças para sempre. Então, como eu falei agora há pouco, essa semana eu decidi fazer uma série de 5 vídeos, começando hoje. Provavelmente todos eles serão lives, eu avisarei sempre, né? Se você não é inscrito no canal, é importante que você já se inscreva e clique no sininho, para você ficar sabendo, o YouTube te avisa de todo vídeo que a gente for fazer, né? Seja como for, pode ficar de olho no canal, porque tem vídeo a semana inteira, essa semana aqui. No dia 12, é comemorado o Dia da Criança. Para mim, todo dia é Dia da Criança. Vocês sabem o quanto que eu falo sobre filhos, a importância da família e tal. Mas essa semana eu farei vídeos especiais sobre isso. E no vídeo de hoje, antes que eu leia, eu fiz algumas anotações para eu não me esquecer de nada, porque eu quero dar para você hoje, pai, mãe, avô e avó que está me assistindo, algumas sugestões, coisas simples, mas que têm um poder fantástico e que vão tornar a vida do seu filho, da sua filha, ainda melhor. Veja bem, muitos pais e mães, eles, principalmente hoje em dia, eles esquecem isso, ó. Os filhos só são crianças uma vez. Se você não aproveitar, esqueça. Porque você vai lamentar isso pela vida toda depois. Essa é uma coisa importante. Eu vou repetir isso a semana toda. Por quê? Porque nós, seres humanos, temos que ver, ouvir, ler, assistir no mínimo 16 vezes. Então, eu farei 5 lives, eu vou repetir isso à vontade, certo? Então, primeira coisa, você tem que lembrar que os filhos só serão crianças uma vez. Você sabe que eu tenho filhos. Você sabe que eu tenho netos, você que me acompanha aqui sabe disso. Eu tenho 3 filhos já grandes, eu tenho um de 37, tenho uma de 32, tenho um de 17, está quase para 18 agora, e tenho 2 pequenas que eu ainda crio, uma de 11 e uma de 6 anos. Então, e tenho também 2 netinhos, está indo para o 3º agora. Eu tenho um netinho de 10 anos e um outro de 2 anos e meio. Então, eu acho que eu entendo um pouco de criança, acho que entendo um pouco de paternidade, eu entendo um pouco de ser avô também, entendo o suficiente para trocar ideias com você. E é isso que eu quero fazer nesses vídeos, apenas trocar ideias com você. Eu não quero mudar a forma que você cria seus filhos, não quero criticar você, nada, você é livre. Então, a primeira coisa que nós precisamos saber, é o que eu vou repetir todo dia: os filhos só serão crianças uma vez, você só tem uma oportunidade. Ok. Segunda coisa, ó, os filhos, seus filhos, Deus te deu para você educar, aprender com eles, proteger e preparar para que eles possam voar sozinhos depois, ok? Essa é a segunda coisa. A terceira coisa que você precisa saber é que a vida do seu filho tem 3 fases e você não vai conseguir mudar isso. Essas fases são de 10 em 10 anos. Ó. De 0 a 10 anos, seus filhos precisam que você seja mestre e mestra, ou seja, professor e professora. Eles precisam ser ensinados. Você só tem 10 anos para ser mestre e mestra deles, ok? Porque depois disso, outras pessoas e outras coisas vão começar a ensiná-los. Salomão, o homem mais sábio que já viveu, no livro de Provérbios está escrito assim: ensina o menino o caminho que ele deve andar, a criança, né, o caminho que ela deve andar, e nem depois de adulta ela se desviará. Então, você vê o quanto que é importante. Dos 11 aos 20, aí você tem que ser pai e mãe. É a hora do não, é a hora da autoridade, é a hora deles entenderem que o mundo tem regras e tal, é a época da rebeldia, é a época de uma série de coisas. Você precisa ser pai e mãe. Você pode continuar sendo mestre e mestra? Pode, se eles deixarem. Se você fez bem o papel nos primeiros 10 anos, eles vão deixar.
Se você não fez, esqueça, porque aí a TV já está ensinando, a internet já está ensinando, a escola, vocês não precisam falar para o seu jeito que está a escola nesse pobre país aqui, preciso. Não preciso dizer que nós estamos no 200º, 39º lugar no ranking da ignorância mundial. Não preciso dizer isso para você, né? Preciso dizer o que eles vão aprender vendo TV, vendo essa mundo ensaiada? Não preciso, né? Tá. Então, se você não foi mestre e mestra nos primeiros 10 anos, esqueça, você não vai conseguir ser depois, e muito menos vai conseguir ser pai e mãe dos 10 aos 20. Agora, dos 20 pela vida toda, eles precisam de um amigo e de uma amiga. Se você fez bem o seu papel nos primeiros 10 anos e fez bem no segundo período de 10 anos, então aí você pode continuar sendo mestre, pode continuar sendo pai e mãe e pode ser amigo também. O grande problema desse mundo hoje é que está tudo invertido na maioria das casas, certo? O pai e a mãe, por despreparo, eles querem ser amigos dos filhos que têm menos de 10 anos. Ou você escolhe, ou você é professor, ou você é amigo, não tem como ser as duas coisas. Ah, Ivan, mas eu não concordo com você. Bom, tudo bem. Como eu sempre falo, eu não estou fazendo vídeo para ninguém concordar comigo, não preciso que ninguém concorde comigo, e também não tenho nada a ver com a sua vida, você que está me assistindo. Você faz com a sua vida o que você quiser, eu tenho direito de fazer com a minha o que eu quiser. Como eu disse, o objetivo dessa série é apenas dar sugestões e aconselhar, caso você queira. Se você não quiser, faça como o apóstolo Paulo diz. Ouça por aqui, solte por aqui, retenha o que é bom. O apóstolo Paulo diz, examinai tudo, retende o que é bom. Ok? Então, com base nessas três coisas, agora eu quero abrir aqui o meu arquivo de sugestões para eu não esquecer de te falar nada. São sugestões simples, que não custam dinheiro, só vão exigir de você amor, dedicação e tempo. Tempo. Daqui a pouco eu falo com você sobre isso, tá? Ai, mas eu trabalho fora, meu marido também trabalha fora. Tá, não se preocupe com isso. Daqui a pouquinho, você vai ver, eu vou falar de tempo, depois de ler as sugestões, você vai ver que é tudo uma questão, você vai se lembrar de dois provérbios que eu uso o tempo todo e as pessoas não odeiam ouvir, porque são verdades. Um deles é um provérbio árabe que diz assim, quem quer arranja um jeito, quem não quer arranja uma desculpa. E o outro é uma frase que eu aprendi com uma pessoa muito querida que diz assim, aqueles que explicam por que não fazem, terão que dar lugar àqueles que fazem. Ok. Deixa eu abrir o meu arquivo aqui para ler para você as sugestões para eu não esquecer de nada. Olha, primeira sugestão. A criança precisa de consolo nos momentos em que ela se sente aflita. As crianças não são adultos, entenda isso. Ó. E às vezes elas não sabem demonstrar o que estão sentindo e elas ficam ansiosas, aflitas. A minha filha Laura tem uma coisa que ela aprendeu bem, que ela até falou num dos vídeos que ela gravou no meu canal. Às vezes ela fala, a mamãe falou para você que sábado nós vamos em tal lugar. Eu falo, Laura, vamos viver o momento presente, filha. Hoje ainda é segunda-feira, hoje é terça-feira. Quando chegar sábado, a gente vê isso daí. Então, ela já incorporou isso aí. Viver o momento presente. Então, entenda, quando eles estiverem aflitos, console. Quando eles estiverem chorando, console. Que às vezes eles estão tristes com alguma coisa, algo que para você é pequeno, para eles é bastante grande. A minha filha menor, a Marcela, às vezes ela chora por coisas pequenas assim. Então, eu consolo e digo para ela, filha, mas isso é motivo para chorar? Não, vem aqui com o papai e tal. Não chore por causa disso, nós vamos resolver, tudo tem solução. Entende? Sempre assim, mas sempre consolando, porque eles demonstram as emoções assim. Eu não estou falando de criança que faz birra, tá? Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de consolar no momento que elas estão aflitas. Às vezes elas ficam aflitas porque perdem um lápis, porque quebrou um apontador, entende? Não adianta ficar gritando com elas. Você também era assim quando era criança. É que talvez tenham gritado bastante com você, e agora você é um gritador ou uma gritadora também, né? Segundo, ouça seus filhos, mesmo que sejam assuntos que você considera de pouca importância. Mas você não reserva tempo para ouvir as suas amigas inúteis? Você não reserva tempo para você ouvir os seus amigos bêbados, você que é pai? Por que você não reserva um pouco de tempo para ouvir as suas crianças também? Ouça as suas crianças, olhe para elas quando elas estão falando, olhe nos olhos delas, preste atenção. Um dia você vai se arrepender de não ter feito isso. Elogie toda atitude correta que eles têm. Elogie toda coisa correta que eles fazem e oriente quando estiver errado. Oriente sem gritar. Oriente direitinho, porque eles precisam de orientação, eles estão crescendo. Eles são plantas tenras ainda. E as plantas tenras, você não pode mexer igual você mexe numa palmeira, num coqueiro. Você tem que mexer com carinho, as raízes deles ainda são tenras. Valorize as atitudes de respeito, as demonstrações de afeto que eles têm. Entendeu? Valorize isso. As atitudes, quando eles têm uma atitude de respeito, valorize isso, reconheça isso,
Porque tudo que você reforça, cresce. Tudo que você reforça, cresce. Se você vive reforçando coisa errada, falando coisa errada, reforçando os defeitos que eles têm, as características ruins, é isso que vai ficar reforçado neles. Então, valorize as demonstrações de afeto também. Esteja aberto, aberta para demonstrações de afeto. Olha, quando a minha filha de 6 anos, logo que ela nasceu, ela estava com 1 ano e meio, mais ou menos, logo depois começou a andar, elas têm 5 anos de diferença entre elas. Então, eu me lembrando da minha infância, o que eu fiz? Eu chamei a Laura, mais velha, e disse a ela o seguinte: olha, filha, a sua irmã é menor, então ela requer mais atenção do papai, assim, para ela não se machucar e tal. Mas olha, sempre que você quiser que eu faça alguma coisa que eu estou fazendo com ela, você me pede, porque eu não vou conseguir adivinhar. Eu prometo que nunca vou rir de você e nem deixar ninguém rir. Olha, até hoje, com 11 anos, às vezes ela pede para eu carregá-la. Até hoje, às vezes ela pede para eu colocá-la na cama, entende? Para eu fazer determinadas coisas com ela, carregar de cavalinho, assim por diante. E eu não me importo. Eu abri esse canal para ela, porque senão a tendência da criança mais velha é ficar com ciúme da mais nova e se sentir excluída. E isso não é verdade. É que a mais nova, às vezes, requer um pouco mais de atenção. Você quer ver outra coisa? Reserve um tempo do dia, todos os dias. Reserve um tempo para você brincar com eles, conversar com eles, assistir um filme com eles, seja o que for, olhar as tarefas de casa, entendeu? Reserve um tempo, sabe? Pega um pouco daquele tempo que você passa vendo foto do dedão do pé dos outros, da viagem dos outros, do pudim dos outros, sabe? Pega um pouco daquele tempo que você passa vendo novela imbecil da Rede Esgoto Engana Bobo, da Rede Engana Record, sabe? Desse lixo todo da TV aberta. Pega um pouquinho do tempo que você gasta conversando com as vizinhas, falando mal da vida dos outros, e fica um pouco com eles. E você, pai, que está me assistindo, pega um pouco do tempo que você fica lendo sobre esportes, ou seja, esportes, né? Notícias que vão mudar a vida do seu filho completamente. Pega um pouco do tempo que você passa com seus amigos no boteco, seus amigos imbecis que só enchem a cara, e fica um pouco com eles. Pega um pouco do tempo que você passa vendo programas imbecis na TV, e fica um pouco com eles. Eu garanto para você que vai valer a pena. Porque você tem pouco tempo para fazer isso, embora você talvez não tenha se dado conta ainda. Quer ver outra coisa? Acompanhe o desenvolvimento escolar deles, olha o caderno deles, veja as tarefas, pergunte se eles estão com dificuldades, sabe? Demonstre interesse por isso, ajude no que você puder. Esse é um investimento que sempre tem retorno. O que mais eu posso lhe dizer? É duro a gente ter que falar sobre isso, isso é óbvio, né? Mas faça momentos de lazer com eles, entende? Seja caminhar no parque, seja andar de bicicleta, seja assistir um filme em família, seja ir com eles no parquinho. Olha, quando eu falo momentos de lazer com eles, é momentos de lazer fazendo o que eles gostam de fazer. Não é o que você gosta de fazer. Você vai tentar me convencer que você não tem um tempo para isso? Puxa vida, é a tristeza que a gente vê hoje. Se você, por alguma razão, não mora junto com seus filhos, entende? Ligue pelo menos 3 vezes por semana. O ideal seria você ligar todo dia. O dia que você não ligar, você manda uma mensagem. O dia que você não mandar uma mensagem, você grava um vídeo. Sabe? É impossível dizer. É impossível dizer que você não tem tempo. Mostre a eles que você pensa neles, que você ora por eles. Ah, meu pai, eu vou morrer falando isso. Como é duro as pessoas de hoje em dia entenderem. Meu pai do céu. Pergunte para os seus filhos todo dia, olha, como foi seu dia, especialmente suas crianças. Pergunte. Quando eu estou aqui em Brasília, eu falo toda noite com as minhas meninas, elas ligam para mim, toda noite antes de dormir. E a primeira pergunta que eu faço é, como foi seu dia? Como é que foi na escola hoje? Como é que foi na igreja hoje, qual dia que elas vão à igreja? Eu sempre pergunto isso. Eu sempre pergunto isso para minha esposa. Pergunte isso para as pessoas, entende? Mostre que você está interessado nas crianças, elas nunca vão esquecer disso. Sabe? Se você puder, faça pelo menos uma refeição de cada dia juntos em família, mas sem o maldito celular, sem o maldito tablet, sem a desgraçada TV ligada, pelo amor de Deus, hein? As pessoas de hoje em dia, eu não sei o que está acontecendo com esse pessoal, parece que todo mundo caiu do berço quando era pequeno e caiu de cabeça no chão, não é possível. Tem que comer com o celular, tem que comer com o tablet, tem que comer falando mal da vida dos outros, tem que comer com a desgraçada da televisão ligada. Meu Deus do céu, onde que nós vamos parar desse jeito? Não é à toa que tem tanto louco nesse mundo, tanta gente depressiva, tanta gente alcoólatra, tanta gente alucinada. Oh, coitado das crianças, coitado dos jovens, entendeu? Você pode não acreditar no que eu vou te falar. Tem famílias que cada um almoça no seu quarto, na frente da TV, ou com um maldito celular na cara. Deus que me perdoe, eu nunca vi uma coisa igual.
mas você pode fazer diferente na sua casa. Observe a saúde das suas crianças, fique de olho em sinais. Eu vou te fazer uma pergunta, você sabe quais são os principais sinais do câncer infanto-juvenil? Se você não sabe, você deveria saber. Você deveria pegar um pouquinho de tempo e pesquisar. Quais são os sinais do câncer infanto-juvenil? Você sabia que mais de 70% dos casos não são fatais se os pais descobrirem a tempo? Mas você sabia que mais de 90% dos casos hoje são fatais porque os pais têm completa ignorância sobre os sintomas? Fique de olho na saúde dos seus filhos. Não deixe que eles comam essas imundícies que são vendidas em saquinhos, cheetos, fedositos, esgotitos, destrutitos. Eu chamo tudo de malditos. Para mim é o único nome que eu uso. Você não tem noção do que isso é feito, gente. Não deixe seus filhos beberem refrigerante, pelo amor de Deus. Refrigerante é o negócio mais cancerígeno do mundo. Quando que você vai entender isso? Não deixe seus filhos se entupirem de doce. O açúcar inflama o corpo todo e mata mais do que todas as guerras. Ai, meu Deus, se eu ganhasse R$ 1 cada vez que eu falo isso, essas pessoas ficam irritadas com isso. O filho é meu, eu dou para ele o que eu quiser. Sim, ninguém está falando que não é. O filho é seu, claro, eu dei para ele o que ele quiser, o que você quiser. Não tem problema. Eu escolho, depois eu colho. Você escolhe, depois você colhe. Eu estou bem tranquilo com relação a isso. Eu tenho pena das crianças, entende? Que são vítimas fáceis da ignorância, do descaso e da distração dos pais. Eu tenho um vídeo aqui no canal que eu vou pôr na tela final desse. Ele se chama Pais Distraídos, Filhos Destruídos. É uma coisa impressionante. Demonstre seu amor com afeto, abraço, carinho, respeito. Entende? Demonstre seu amor com beijos, com abraços, assistindo um filme com eles, indo ao cinema com eles, brincando com eles, andando de bicicleta com eles, reservando um tempo para estar com eles. Leia para eles à noite, leia junto com eles à noite. Deixe ir para a tua cama à noite antes de dormir e fiquem lá lendo juntos. Desligue a maldita TV, essa desgraça. Desligue esse celular maldito à noite. Use a tecnologia a seu favor. Não deixe que ela destrua você, suas crianças, a sua paternidade, a sua maternidade. Acorde enquanto é tempo. Há uma grande diferença entre tarde e tarde demais. Tomara que você descubra isso antes que seja muito tarde para você. Lembre-se, uma atitude fala mais do que palavras. Seja aquilo que você quer que eles sejam. As crianças não ouvem o que você fala, elas olham quem você é e copiam o seu comportamento. Conte histórias da sua infância para eles, coisas que aconteceram com você, com seus irmãos e irmãs. Conte histórias boas, conte para eles exemplos de grandes homens e mulheres no mundo. Eu não estou falando de grandes homens e mulheres ricos, não. Estou falando de grandes homens e mulheres que venceram dificuldades, que venceram deficiências, assim por diante. Você já imaginou, se você não der exemplos da história, grandes exemplos, você imaginou quais os exemplos que eles vão ver? Eles vão ver exemplo do quê? Do presidente do Senado, é isso? Eles vão ver exemplo do quê? Eles vão ver exemplo dos assassinos de toga, é isso? Eles vão ver exemplos do quê? Eles vão ver exemplos dos últimos presidentes desse país aqui? Eles vão ver exemplos do quê? Dos empresários que roubaram, que solaparam esse país? É isso que você quer que eles aprendam? Então, se não é, conte histórias para eles de gente, não desse lixo todo que eu acabei de falar, essa escória que tem nesse país aqui, essa coisa impressionante que infesta, como ratos infestam em todo lugar. Não deixe eles aprenderem com os ratos de terno, não deixe. Ensine-os com exemplos de grandes homens, homens que talvez a mídia não conheça, mas que você conhece e exemplos que vale a pena falar. Imponha limites para eles, não permita tudo. Amor com rigor. Tenha amor, mas com rigor, sempre. Tem que ter esses dois lados. Transmita para os seus filhos histórias, músicas, poesias, brincadeiras, que você aprendeu com seu avô, com a sua avó e tal. Eu não sei como é que foi a sua infância, mas eu sei como é que foi a minha. Sempre cercado de primos, de avós, de tios. E até hoje eu conto para as minhas filhas, como contei para meus outros filhos também, sobre o meu avô, sobre a minha avó, sobre a minha nona, que era mãe da minha mãe. Essas histórias, elas têm que ser contadas. A família é um negócio fundamental para que as crianças cresçam saudáveis e sejam felizes. O que é que você quer para os seus filhos? Eu te pergunto. O que é que você quer para os seus filhos? Você reserva tempo para tanta coisa inútil. Por que você não reserva um pouco de tempo para aprender como criar uma criança, como criar um adolescente, como estar perto dos filhos adultos depois? Faça tudo certo, porque, olha, eles vão embora um dia. Um dia eles vão alçar voo e vão embora.
E nesse momento você já não vai poder fazer mais nada. A única coisa que você vai poder é olhar para trás, e tomara que quando você olhar para trás, você possa dizer assim para si mesmo: eu fiz um excelente trabalho, eu fiz o melhor que eu podia. Nós pais e mães não somos perfeitos, nunca seremos. A gente erra. O segredo não é ser perfeito. O segredo é errar cada vez menos, perceber cada vez mais rápido que errou e consertar cada vez mais rápido o erro. Não tenha medo de dizer eu te amo, não tenha medo de abraçar, de beijar. Esteja com eles, mostre que você está presente. Não se preocupe tanto em dar presentes, se preocupe em estar presente. Não se afunde em dívidas para dar brinquedo. A vida não é só brinquedo, pelo amor de Deus. Se eles tiverem muito brinquedo, eles começam a sofrer dessa ansiedade, dessa depressão do consumismo hoje em dia. Olha, o que mais eu posso dizer para você que eu já não tenha dito? Ao longo da semana, eu vou ler alguns textos, vou contar algumas histórias e vou continuar dando sugestões para você. Se esse vídeo aqui você gostou dele, deixa o teu gostei para mim e assista aos outros que vai ter essa semana. Se você não gostou dele, deixa o teu não gostei e não assista mais nenhum, não tem problema. Porque se você não gostou desse, você não vai gostar dos outros que eu vou fazer essa semana também. Não tem problema. Alguém me disse anteontem, numa live que eu estava fazendo, a pessoa disse assim: é por isso que você está perdendo a audiência. Eu digo: meu amigo, se eu tivesse preocupado com a audiência, eu teria um canal de pornografia, de briga política, eu teria um canal para fazer idiotice, para falar mal da vida dos outros. Você acha que eu estou preocupado com a audiência? Eu não vivo de YouTube. Eu faço um trabalho aqui para tentar ajudar as pessoas. Se você gosta, que bom. Venha comigo, assista aos outros vídeos, deixa o teu gostei, comenta aqui no vídeo, daqui a pouco, na hora que eu fechar o vídeo, ele vai ficar gravado, comenta aí o que você achou, que tipo de pai e mãe você é, como que você está criando seus filhos, qual o nome dos seus filhos, que idade que eles têm. Conta pra gente um pouco, compartilha a tua experiência. Eu amo ler os comentários aqui. Nem sempre eu consigo responder todos, mas eu amo ler, eu entro pelo menos 5, 6, 7 vezes por dia e vou curtindo e amando todos aqueles que eu posso. Veja, se você gosta desse tipo de assunto, aguarde, porque amanhã, depois até sábado, vai ter muitos vídeos. E claro, eu quero fazer um convite nessa semana especial. Eu não sei se você sabe, mas no próximo dia 12, entra no ar oficialmente o canal da minha filha, Laura Maia. Um canal para trazer conteúdo de qualidade para crianças de 5 a 12 anos e também para pais, mães, avós e avós que ainda acreditam em criar os seus filhos nos princípios de antigamente que a gente foi criado, os princípios de verdade, lealdade, honestidade. Pais e mães, avós e avós que se preocupam com o futuro dos seus filhos. Dia 12 entra o canal dela, mas você já pode clicar. Aqui na descrição tem um link. Você já pode clicar aí, você vai direto para o canal dela. E quando você chegar lá, assista ao vídeo de apresentação que está lá. Você vai gostar bastante. O vídeo, ele mostra o que vai ter dentro do canal dela e você pode conhecer um pouco também. O link está aqui debaixo do meu vídeo, na descrição, e vai estar no primeiro comentário também que eu deixo no topo. É só você clicar, você já vai lá para dentro, se inscreve, clica no sininho. Dia 12 começa a entrar vídeo, vai ter vídeo novo toda semana sobre muitos assuntos interessantes. O objetivo do canal é levar conteúdo de qualidade nesse lixo que tem na internet, adultos vestidos de criança, ensinando aos jovens e crianças todo tipo de imundícia que você puder imaginar. Adultos vestidos de criança, ensinando todo o lixo que eles trazem dentro do coração deles e que fazem tudo para ganhar dinheiro. Sabe esse tipo de gente que faz tudo para ganhar dinheiro? Se não é isso que você quer para os seus filhos, dá tempo de você fazer algo ainda. Se inscreva no canal da Laura, assista ao trailer lá dentro, é muito importante para você saber quem é ela e o que nós vamos fazer lá. Compartilhe esse vídeo, se você gostou, com todos os seus amigos, em grupos de WhatsApp, na família, e vem comigo, né? Eu quero atingir, nós estamos já com quase 1000 pessoas no canal da Laura, essa é a minha primeira meta, até dia 12 agora, já tem 1000 pessoas lá dentro, 1000 seguidores, e nós vamos atender você com todo o carinho do mundo. Bom, eu te vejo amanhã, na nossa próxima live, eu vou programá-la hoje, fica de olho aí, para você saber, deixa o teu gostei, comenta, compartilha, eu te vejo aqui amanhã, desejo que você tenha um excelente dia. Obrigado a vocês, 500 pessoas que assistiram ao vivo comigo. Obrigado a vocês que vão assistir depois. Eu desejo a vocês um dia fantástico, o melhor dia da vida de vocês até aqui. Que vocês sejam muito felizes, que vocês tenham longos dias, belas noites, toda a felicidade do mundo. Eu vou me despedir de vocês com as palavras de uma prece irlandesa. Eu desejo que Deus faça cair essa chuva branda sobre vocês, essas bênçãos que estão contidas nessas palavras. Essa prece diz assim: que os caminhos se abram à sua frente, que o vento esteja sempre a seu favor,
Que o sol aqueça a sua face e a chuva caia suavemente sobre os seus campos. Que a sua colheita seja sempre farta. E até que nos vejamos novamente, que o Senhor te guarde na palma da mão e que assim seja. Longos dias e belas noites para vocês. Muito obrigado, pessoal.